Olá pessoal, vamos começar aí, continuar com o nosso CSS. Bom, na última aula a gente viu que o inline é feito na própria linha e que o incorporado eu coloco dentro da tag style, dentro do cabeçalho. Vamos ver agora um pouco sobre o modo externo. No modo externo a gente vai trabalhar com dois arquivos, um arquivo externo.html e um arquivo estilo.css. Então a gente vai ter um .html e um .css. No ponto HTML, a gente trabalha com ele normal, porque aqui eu já estou colocando outras coisas, e eu vou ter uma referência para o arquivo externo que eu vou estar utilizando. Então aqui eu vou colocar a opção do link, ou seja, eu vou linkar um arquivo externo, que ele vai ser do tipo stylesheet, vou falar o nome desse arquivo e vou falar que ele é um texto CSS. Somente isso. Aí no arquivo estilo.css, eu vou ter, no caso, a minha definição da tag, que eu estou usando H3, e as definições das cores, e da cor, né, e do caso do sublinhado. Vocês me desculpem um pouco a voz, é que eu estou um pouco gripada. Olha lá, se eu executar, o que vai acontecer? Opa, desculpa que eu não salvei, eu já tinha colocado mais coisas aqui, vamos atualizar para voltar. Olha lá, dessa vez eu coloquei um título em azul, tá? Bom, nesse caso aqui, o que aconteceu? Eu tenho um H3, né? E o legal do meu CSS externo é que ele também funciona igual incorporado. Se eu colocar um outro título H3 aqui, ele vai continuar com a mesma formatação, né, do meu H3 que está aqui no meu estilo. O CSS externo ele é muito utilizado quando a gente tem sites, né, com várias páginas e a formatação ela vai ter algumas coisas em comum ou tudo em comum, né? Se eu tenho lá o meu site todo em azul e se eu vier aqui, por exemplo, eu resolvi que não vai ser mais azul, vai ser vermelho, eu troco no meu estilo e aí ele já faz em cascata, ou seja, em todas as páginas, em todas aquelas formatações, as alterações, tá? Bom, uma outra coisa que eu falei é que no caso aqui, todos os meus H3, eles estão com a mesma formatação. Vamos supor então que agora que eu mudei para vermelho, que eu gostasse que esse H3 fosse azul. Uma dessas maneiras de eu fazer isso é trabalhar com classe. Tá? A classe, ela não é uma tag, então eu não vou usar um nome específico de uma tag, eu vou usar um nome que eu quero. Então, por exemplo, eu vou usar aqui, ó, ponto cor, né, classe. Eu posso trabalhar assim em minúsculas, não tem problema, é até mais recomendável para que você não esqueça e depois coloque de outro jeito, né? E entre chaves, normalmente, eu vou colocar a cor que eu quero. Então, por exemplo, aqui, ó, cor, vamos colocar um verde. Salvei, e aí agora aqui no meu arquivo externo, eu vou colocar a opção class, cor, classe. E aí olha lá o meu documento como que ele vai ficar. O meu segundo H3, ele ficou com a cor verde, tá? Bom, então como que funciona mesmo isso? Eu vou definir um nome, tá? No meu estilo, só que aqui eu coloco um ponto antes. E lá no meu HTML eu vou colocar a opção class e o nome da classe sem o ponto, tá? Uma outra coisa que a gente pode trabalhar são os IDs. O ID eu coloco o jogo da velha, hashtag ou cerquilha, coloco o nome, então vou colocar aqui por ID, e aqui dentro eu coloco a cor que eu quero. Então vou colocar, por exemplo, cinza. E aí aqui dentro do meu externo, eu vou colocar ID, cor, ID. E aí, olha lá, a hora que eu atualizar, colocou o meu título aqui em cinza. Bom, primeira coisa, classes e identificadores, eles se diferenciam por usar o ponto e o hashtag aqui. Não é recomendável eu fazer isso que eu fiz, tá? Colocar aqui um elemento que já existe
com um ID. E eu não poderia, por exemplo, fazer assim, ó, H2, ID, cor, ID, tá? Eu não posso ter mais de um elemento com o mesmo identificador. A diferença, digamos que crucial entre classe e IDs é essa, tá? O ID, ele só pode ser inserido para um único elemento e esse elemento, ele não pode se repetir, tá? Com esse ID. Então, fica a dica aí disso daí por enquanto, ok? Tchau, tchau, até mais!